Eu começo sempre assim, cara. Como tem essa pegada mais científica, né? Claro. Então, eu gosto de... Porque tem muita coisa que você faz que é muito calcado na ciência. Nós vamos falar que Sim. tem várias coisas. Mas o que que te levou, o que que te inspirou em algum momento na sua vida? Porque você pode até falar qual que é a sua formação e tudo, essa parte acadêmica que você chegou a namorar com ela ali, né? Sim. Em algum Sim. momento. E até é legal falar por que que não foi, entendeu? Isso aí é Porque legal. não deu casamento. Então, não deu casamento. O que que aconteceu, né? Não deu match, né? Não deu match ali. Mas, então eu peço pro pessoal falar, porque já teve aqui várias pessoas que falaram: ah, quando eu era criança eu lia a enciclopédia Conhecer, ou lia o livro tal, entendeu? E aí assim, eu fui o Halley. Então cada um tem o seu O ponto ali. gatilho. Isso. Qual que foi o Legal. ponto aí pra gente? Cara, eu fui criado em um ambiente muito estimulante. Meus pais são músicos, meu pai é jazzista, minha mãe é cantora, meu avô é cantor lírico de italiano, Mas seu pai toca que instrumento? meu pai é pianista. Que maneiro. E ele toca desde os 15, hoje tem 85. Caramba. E dentro da nossa casa, eu sempre fui criado com aquela ideia, cara, explora o que você sabe fazer. Então, eu cresci vendo o Mundo do Bigman, lembra? Certo. Fantástico. Mundo do Bigman, o Fantástico Mundo de Bob. Aí eu ganhei o meu primeiro kitzinho de química quando era criança. E eu sempre fui fascinado para entender por que as coisas acontecem como acontecem. Legal. Então, naturalmente, isso foi se maturando dentro de mim. Aí, aos 12, eu fui pro escotismo. E no escotismo... Ah, você foi aquela criança que chegou aí pro... Eu fui escoteiro. Oh, Fui que não, legal. sou. Porque Afinal, não deixa né, de ser, você né? nunca deixa de ser. E aí, aos 12 anos, eu entrei no escotismo e fiquei até os meus 15. E durante esse período, eu percebi que eu encarava o escotismo como também formas de experimentação. De entender, pô, como é que a gente pode fazer para manter calor corporal em uma situação de sobrevivência? E não deixam de ser, de certa forma, artifícios técnicos, científicos para você Claro. manter o calor corporal, né? E aí eu sempre entrei com esse olhar. Chegou um determinado momento onde eu comecei a entender que o mundo é feito de pessoas e não de coisas, né? E aí, quando eu percebi isso, eu falei, cara, tá aí. Se eu entender as pessoas, eu teria uma vida mais plena. Logo, vou fazer psicologia. Legal. E aí, eu entrei no mundo da psicologia, né? E foi para mim foi um grande achado. Porque o ensino tradicional, para mim, eu era quase um delinquente. Eu realmente era notas horríveis, eu reprovei, ia direto para coordenação, porque eu nunca entendi o sistema tradicional de ensino. Eu não fazia parte daquilo. Quando eu entrei na faculdade, meu método era aquele PBL, não sei se você já ouviu falar, o Problem Based Learning. Né? Então, e aí eu não tinha aquela coisa do professor falando e eu sentado. Era sempre uma coisa mais de tutoria, mais ativo, né? E aí, nisso, eu me envolvi no mundo da pesquisa científica, comecei a entrar nessa área enquanto ainda graduando. Tive a oportunidade de publicar alguns artigos bem legais. Legal. E Que área que junto você ia com- seguir ali dentro da psicologia? Dentro da área acadêmica, eu entrei mais na mistura com a psiquiatria e a psicologia, né? Legal. Entendendo como haviam impactos, por exemplo, da injeção de hormônios e outros elementos, principalmente na terceira idade, no desenvolvimento de quadros depressivos e transtornos ansiosos. Que legal. E foi muito legal, a gente teve boas possibilidades, conseguimos publicar bons artigos. E aí, quando eu saí da faculdade, eu falei assim, agora eu vou engatar no mestrado, né? E aí veio a minha grande frustração. Porque eu sempre gostei de fazer o possível, né? E eu sou uma pessoa que não liga muito para hierarquia, eu não ligo muito para formalidades, né? Entendi. E aí, quando eu comecei a aplicar para mestrado, eu percebi que eu não poderia falar sobre o tema que eu queria, porque eu ia ter que falar sobre um tema que alguém quisesse me conduzir. Tinha que se encaixar em algum grupo ali, né? Isso. Que já estava Exatamente. formado. No local de onde eu venho, ao menos na minha experiência que eu tive, quem era aceito era quem já tinha construído uma relação antes com aquele professor. Não é só no seu lugar, não. Pode ficar Eu não tranquilo. gosto de generalizar, porque, né? Mas o que aconteceu? Eu comecei a entender que não se tratava de ciências, tratava de networking. Exatamente. Cara, eu fiquei tão frustrado, cara. Aí eu falei assim, cara, tô fora. Se é pra fazer ciência desse jeito, pra mim não é ciência. Vou sair fora. E aí eu comecei a entender que todas as publicações científicas em revistas até mesmo renomadas também tem lá o seu viés negativo. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Em vez de tentar produzir ciência para a comunidade científica, eu vou produzir ciência para a minha própria vida. E eu comecei a entrar na ideia de experimentar coisas diferentes na minha vida. Então, todos os desafios que eu faço no sobrevivencialismo, lá que é o nosso canal principal, eles vêm com uma pegada de ciência. Por exemplo, recentemente eu fiz o plantio de trigo. Né? Eu peguei, plantei sementes de trigo e colhi farinha.
E todo esse processo eu não abordo como vou jogar semente e pegar trigo. Não, eu quero realmente me aprofundar, entender quais são os processos, como funciona a adubação nitrogenada e por que cresce, qual é a forma de maturação, porque eu quero entender os processos por trás daquilo. Né? O objeto em si não importa tanto, e sim o processo. Né? E desde então é isso que eu tenho feito, cara. Eu aplico basicamente esse olhar científico para tudo na minha vida, especificamente na área de psicologia, né? E na área de sobrevivência, que hoje é o que a gente faz de maneira mais ampla. Né? Mas aí tem uma coisa interessante, porque por exemplo, eu posso ser um sobrevivencialista, daqui a pouco nós vamos entrar aí no que é essa, tipo, eu chamei de filosofia de vida, entendeu? Não sei nem se é. Eu diria que é um estilo de vida. Um estilo, né? Isso. Porque assim, eu posso ser um sobrevivencialista, né? E ali sobrevivendo. Justo. Agora, se você tem um conhecimento científico, você tem um plus a mais aí, né? É porque basear-se só em conhecimento empírico te dá uma margem de erro muito restrita. Muito. Ah, sim. Né? Claro. Se você segue, por exemplo, assim, eu sei fazer, sei lá, eu sei que se eu fizer isso aqui, eu vou ter esse resultado porque meu avô me ensinou e o avô dele ensinou para ele. Funciona. Foi provado ao longo de gerações. Mas se algo sair dessa equação do esperado, você pode ter problemas. Como é que você evita isso? Com conhecimento. Né? Então, e o que eu percebi é que existem mundos infinitos de conhecimento em cada uma das áreas da sobrevivência. Ah, lógico. Né? Então, fazer fogo é uma coisa, né? Caçar, pescar, cada um é sua, né? Cada exatamente. um na sua. Cara, por exemplo, a questão de fazer fogo, tá? A maioria das pessoas dá por garantido que sabe fazer uma fogueira. É difícil pra caramba. Exatamente. Tá louco, então aí você imagina que fazer uma fogueira num dia de chuva, por exemplo, é mais difícil ainda. Sem o isqueiro, ainda mais difícil. E geralmente é aquela ideia do Dunning-Kruger, né? A síndrome do especialista, né? E a pessoa viu alguém fazendo. Exato, é porque o cara vê o cara que é SEAL lá nos Estados Unidos, tem um programa na televisão. Isso. O cara que faz isso há 40 anos, Isso. né? Que ele pega lá com a pederneira, né? O Isso. negocinho. Acabou. Já era. Está feito cara, o fogo. Isso é mais fácil do mundo. Vai lá fazer, cara, pra você ver se consegue. E esse tipo de situação foi muito interessante porque eu comecei a perceber que essa fantasia era muito grande. E querendo ou não, o sobrevivencialismo hoje tem uma roupagem mais de entretenimento, porque é o que eu entendo que fala mais com o público. Se eu ficasse sendo acadêmico da sobrevivência, o meu público ia ser muito restrito. Lógico. Então, mas ainda assim, eu percebi que o nosso objetivo é, como o nosso jargão diz, né, tornar você mais responsável pela sua própria vida. Ou seja, assumir parte do que você precisa para se manter vivo. Né? Então, a gente tem que evitar fantasias ao máximo. E aí que veio um estalo na minha cabeça de fazer um negócio que, para mim, foi um dos meus maiores experimentos científicos, não acadêmicos, que foi a oficina de desgaste e resiliência. Que, basicamente, eu peguei 15 pessoas e coloquei-as durante 3 dias sobre desgaste físico e emocional intenso, frio, fome, medo, desconforto, para saber quem chegaria até o final. Foi um treinamento de SEAL mesmo, né? Foi baseado na Hell Week, né? Do treinamento dos SEALs, né? Sei. Eu acho legal pra caramba. Eu já li vários livros dos SEALs, cara. Eu acho fantástico. maneiríssimo. Aqueles caras lá são... Tá louco. É sobrevivencialismo aquilo ali num grau... Ali você tem um componente muito diferente, né, cara? Porque quando o cara tá na guerra, né? Exatamente. A guerra ela não é sustentável, né? O sobrevivencialista ele tem que entender que a guerra faz parte do potencial que ele precisa desenvolver, mas ele também tem que desenvolver o resto. Né? Um soldado nem sempre está interessado em plantar alface, né? Porque ele não sabe se está vivo amanhã. Então você tem que somar o melhor dos dois mundos. Né? Então, esse seriado está inteiro lá no nosso canal. A gente publicou e ficou... Nossa, acho que foram 6 episódios. A gente publicou a versão inteira também. E é um dos grandes orgulhos, assim, porque foi muito legal. E quantos chegaram no final? 5 de 15. Chegou bastante, vocês acham? O que vocês acharam? Chegou bem, cara. Mas é interessante que o comportamento é muito interessante, cara. Nos primeiros 30 minutos você já sabe quem vai embora e quem fica. É impressionante. Dá pra pegar isso aí? E não é corpo, é o mindset do cara. Entendi. E é por isso que eu digo, eu sempre puxo a sardinha pro e tem um negócio da psicologia, então forte, né, cara? Sérgio, cara, 90% do que você tem de chance de sobrevivência é de acordo com o teu mindset. São os gatilhos comportamentais que você tem, a sua saúde emocional e a capacidade de você pensar sob estresse também. Então, eu sempre puxo para esse lado, né, de inteligência emocional, porque, cara, você pode ser um mestre, por exemplo, de armas de fogo. Só que aí, de repente, você fica estressado e perde a capacidade de pensar direito e aí não adianta nada, né? Você não tem acesso ao conhecimento que você desenvolveu, né? Exatamente. E é muito louco, né, cara? Se for para pensar que a mente do cara define até onde ele vai, né?